Os milagres de Lourdes. A terceira onda, depois da Segunda Guerra Mundial. A prece e a comunhão são o combustível para a estrada da vida. Este suprimento é indispensável se quisermos conservar nossos lugares no pelotão. É necessário colocar a Santíssima Virgem no lance. Foi o que eu fiz a partir da mais terna idade. Ed Merckx. Para vocês, o que representa Lourdes? Pergunta. Editora Lex. 60 mil peregrinos em 1872, 1 milhão em 1908, durante os festejos do cinquentenário, mais de 3 milhões em 1970. Tal é a fantástica progressão da gruta da roseira silvestre e do prado de pastagem para porcos, onde uma linda dama de branco apareceu em 1858 para a pastorinha dos Pirineus, asmática e analfabeta. O Papa João, o Papa do Ecumenismo, declara solenemente durante o encerramento das festividades do Centenário de Lourdes, após os pontifícios que há um século recomendaram aos católicos para se manterem atentos à mensagem de Lourdes, nós vos incitamos a escutar com simplicidade de coração a retidão espiritual aos conselhos salutares e sempre atuais da Mãe de Deus. Portanto, que ninguém se espante quando os pontifícios romanos insistem na grande lição espiritual transmitida pela criança de Massabielle, se constituem guardiãs, intérpretes da revelação divina contida nas Sagradas Escrituras. Na tradição, também consideram um dever recomendar a atenção dos fiéis, quando após demorado exame julgarem oportuno para o bem em geral. As luzes sobrenaturais que apraz a Deus distribuir livremente a certas almas privilegiadas, não para proporem doutrinas novas, mas para orientar essa conduta. Desta forma, o bom Papa João responde favoravelmente à renovação das necessidades espirituais da humanidade de pós-Segunda Guerra Mundial, que depois dos horrores militares ou científicos, anseia pelo maravilhoso, pelo sobrenatural, podendo os sonhos divinos satisfazer a todos aqueles que são puros de coração. Contudo, ao mesmo tempo, a exigência da retidão espiritual faz com que a terceira onda de milagres ilude a presença de modo sensivelmente diverso das outras duas. Antes de mais nada, as enfermidades levam nomes totalmente científicos. Não se trata mais de flegmão, de fratura aberta, de ferida purulenta, de tumor branco, mas sim de causalgia simpática, de mal de Budd-Chiari e de osteoperiostite, etc. Entre 1946 e 1978 serão reconhecidos como milagrosos 24 casos de cura. Destes 24 casos, 5 datam de entre as duas guerras, às vezes de muito tempo atrás. Henriette Bresolis, curada em 1924 de um mal de Pote e de uma paraplegia. Lídia Brose, curada em 1930 de fístulas tuberculosas múltiplas. Françoise Capitaine, irmã. Marguerite, curada em 1937 de uma nefrite aguda e de um edema generalizado. Louise Jaime, também curada em 1937 de uma tuberculose pulmonar, intestinal e peritoneal. Francis Pascal, um menino, curado em 1938 de cegueira e de paralisia dos membros inferiores. Apenas um caso aconteceu em plena guerra. Gabriele Clausel, originária de Oran, ficou curada em 1943 de uma espondilose reumática. É sob o impulso do Monsenhor Teas, bispo de Lourdes, a partir de fevereiro de 1947, que a antiga junta das constatações médicas vai se transformando em Comissão Médica Internacional, cujo primeiro presidente é o Dr. Leurent, ao qual sucederão o Dr. Olivieri e depois o Dr. Mangiapian. Em torno deles, médicos procedentes do mundo inteiro, daí é claro a denominação de internacional. Vem ver de perto como age sua incompreensível rival, a Água de Lourdes. Tivemos a oportunidade de ver anteriormente que o Dr. Bolsieri, na Belle Époque, comunicava normalmente uma boa centena de casos por ano. Poder-se-ia julgar, após os progressos considerados efetuados em meio século da medicina, da cirurgia, da fisiologia, da
na quimioterapia que este número diminuiu consideravelmente. Atualmente, a Junta Internacional registra por ano 40 declarações de milagres. Cifra assim mesmo impressionante. Sem dúvida, os médicos peritos, diante desta recrudescência milagrosa, não quiseram deixar um vazio nas curas milagrosas extraordinárias por um período tão longo quanto o lapso de tempo compreendido entre as duas guerras, e assim escolheram os casos em que eles pareciam menos sujeitos a dúvidas. Porém, a terceira onda de milagres em Massabielle, após a de 1858 e a da Bela Époque, por volta de 1900, começa em 1945. A seguir, damos uma relação completa dos casos reconhecidos pela Comissão Internacional e pelas autoridades diocesianas, exceção feita no caso de Rose Martin, curada em 1947 de um câncer no útero, caso sobre o qual possuímos pouquíssimos detalhes, talvez devido à natureza da doença. Também a exceção do caso de Edeltraud Fuda, a quem dedicamos um próximo capítulo, já que seu caso é particularmente significativo e ilustrativo. A ocorrência de tais fatos será descrita em ordem cronológica, segundo foram acontecendo. A cura de Yvonne Fournier acontecida a 19 de agosto de 1945. É considerada uma cura típica de Lourdes. Yvonne Fournier, nascida em Limoges, está com 23 anos quando participa de uma peregrinação nacional que teve lugar de 18 a 22 de agosto de 1945 em Lourdes. De que padecia ela? Pergunta. De uma impotência completa do membro superior esquerdo. E já há 5 anos o atestado médico que traz consigo no momento da peregrinação está assim redigido. A senhorita Fournier apresenta uma paralisia completa no membro superior esquerdo com resfriamento da mão, edema acentuado na mão e antebraço esquerdos que se alastra até o cotovelo. Queixas de dores insuportáveis nesse membro, ainda mais acentuadas no ombro. Ela mesma solicita que lhe seja feita uma amputação. Submete-se a várias intervenções no simpático cervical e no gânglio estelar. Estas intervenções só lhe proporcionam uma melhora passageira das dores e do edema, que parecem estar atualmente além de qualquer recurso terapêutico. Na origem da enfermidade de Yvonne Fournier, existe um acidente físico e traumático. No dia 12 de janeiro de 1940, quando eu estava com 17 anos, fica com o braço preso em uma correia. Não houve fraturas, mas declarou-se logo uma paralisia, uma ferida no pulso e dores violentas no ombro. Após isto, Yvonne Fournier começa a pedir obstinadamente que lhe amputem o braço. O médico assistente vai tentar durante vários anos tratar este caso através das aplicações elétricas e radioterápicas e por meio de mini intervenções cirúrgicas ao nível do glândulo estelar. Outros médicos consultados realizaram diversas outras tentativas cirúrgicas, incisões musculares, seccionamento de nervos, etc. De qualquer maneira, a partir de 1942, Yvonne Fournier recebe uma pensão de 70% devido à paralisia total do braço esquerdo e dores intoleráveis. Portanto, ela em Lourdes em agosto de 1945. Na manhã do dia 19, bem cedinho, toma um banho completo na piscina. Ao sair da água, sente, segundo as suas próprias palavras, que o braço recupera sua força. Pela primeira vez em 5 anos, consegue mover os dedos. E o mais importante, as dores insuportáveis tinham desaparecido. A 19 de agosto de 1946, ou melhor, um ano mais tarde, a junta das constatações reconhece como clinicamente inexplicável a cura de Yvonne Fournier. Contudo, somente 12 anos depois, em fevereiro de 1959, é que a Comissão Médica Internacional examinará tal caso. No relatório ressalta-se, antes de mais nada, a ausência de qualquer sinal neurológico ou psiquiátrico capaz de confirmar as hipóteses de histeria ou simulação. Tudo se aplica por uma distensão do plexo braquial de origem traumática. A decisão canônica tomada pelo cardeal Feltin, arcebispo de Paris, será revelada a 14 de novembro do ano de 1959. Marie-Thérèse Canin é uma meridional, nasceu em Salon em 1910. Seus pais morreram de tuberculose. 2 irmãs são recolhidas a um sanatório. Ela mesma tem crise constante de bronquite. A partir de 1934, a jovem está então com 24 anos e seu estado agrava-se. Porém, somente 2 anos mais tarde é que é diagnosticado com um mal de Pote, isto é, uma tuberculose óssea na coluna vertebral. A moça passará 10 meses num colete de gesso antes de lhe ser prescrito um tratamento heliomarinho, tratamento básico do mal de Pote em Hyères, onde a libertam do colete, mas em compensação deve ficar estirada sobre um plano duro. Está longe
Esta longa imobilização forçada provoca graves reações abdominais, mau funcionamento dos intestinos, peritônio dolorido, aumento do ventre, apendicite, etc. Somente em 1938 é que Maria Therese pode retomar uma vida mais ou menos normal, mas é forçada a permanecer dentro de um colete rígido que vai desde a nuca até o sacro. Contudo, pouco tempo depois apresenta uma grave recaída do mal de Pote, colocam-na mais uma vez no gesso, tem que passar a maior parte do dia estirado, a fim de acalmar as dores resultantes da disfunção intestinal. Colocam-lhe permanentemente numa bolsa de gelo sobre o ventre. Mas estamos em plena guerra e em plena ocupação. As restrições alimentares e as carências resultantes da situação política impedem a cura da doente. Pouco tempo depois, acometido por uma afecção no sacro direito, é necessário operá-la. O estado de Maria Therese Canin é desastroso ao terminar a guerra. Cansaço, emagrecimento, vertigem, descalcificação, vômitos. Além disso, as menstruações tornaram-se irregulares e sobreveio uma nova complicação, uma fístula, isto é, uma infecção interna envolvendo o reto, a vagina e o períneo. A febre é constante, oscilante entre os 38 e 38,5. Maria Therese Canin praticamente não consegue mais se alimentar, seu coração começa a falhar. Então escreve seu médico, o doutor Sivan, cai num estado de caquexia profunda, em plena peritonite tuberculosa, com fenômenos nas meninges e sem esperança de curar-se. A enferma parte para a luz no dia 6 de outubro de 1947, no trem de peregrinação do Rosário que sai de Marselha. Na tarde de 8 de outubro, ela é levada às piscinas, depois assiste à procissão do Santíssimo Sacramento, e nesta mesma noite acontece o milagre. Come, levanta-se e veste-se. Antes de mais nada, ruma para a junta médica. Ela observa o relatório, volúvel e emotiva. Ao chegar de volta a Marselha, seu médico, Dr. Sivan, constata o desaparecimento completo dos sinais clínicos anteriores. As funções fisiológicas retomaram seu curso normal e a fístula vaginal está curada. Dos 38 quilos que pesava a 16 de outubro de 1947, passaram para 55 em julho do ano seguinte. Volta então à luz, onde a junta das constatações médicas, composta por 33 médicos, verifica o desaparecimento quase súbito de todos os sintomas da peritonite tuberculosa. Será no dia 21 de fevereiro de 1950 que o Monsenhor Deilan, arcebispo de Marselha, proclamará como milagrosa a cura de Maria Therese Canin e declarará se deve atribuí-la a uma intervenção especial da bem-aventurada e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. Quinto milagre reconhecido após o término da Segunda Guerra Mundial. Novamente uma mulher e mais uma vez um caso de peritonite, desta feita não tuberculosa, mas aderente. A senhora Jeanne Gestas, nascida a 8 de janeiro de 1897, era solteira. Jeanne Pellin submete-se a uma primeira operação em Bordeaux, em dezembro de 1943, devido a uma úlcera crônica, e uma segunda vez, em maio de 1944, devido a uma hérnia no estômago. Apesar de um ano todo de convalescência, nova hérnia diafragmática de estômago aparece. Ela é mais uma vez submetida a uma cirurgia a 4 de janeiro de 1946. Contudo, uma rede fechada de aderências torna a intervenção cirúrgica muito demorada, o que acarreta algumas complicações, estado de choque, congestão pulmonar, fístula na parede abdominal, etc. E para completar, sente ânsias de vômito, oclusões intestinais, etc., em consequência do sério comprometimento do aparelho digestivo. A senhora Gestas não é pessoa piedosa. Contudo, deixa-se convencer por uma vizinha amiga aí em peregrinação a Lourdes. A viagem tem lugar em agosto de 1946. Sofre de prisão de ventre, dores abdominais, sincopes, vertigens, etc. Seu médico assistente acha que estes são sintomas de uma distonia neurovegetativa, expressão que se pode considerar como um sinônimo científico para depressão nervosa, e continua a empregar meios farmacológicos para curá-la. Ela retorna a Lourdes em agosto de 1947. No dia 22 é levada às piscinas, onde experimenta uma sensação estranha, como se certa mão, dirá ela, tivesse me agarrado e me arrancasse as entranhas. Na manhã seguinte, sente-se perfeitamente bem. Volta às piscinas, onde experimenta muito frio dentro da água, um frio intenso, e ao sair um bem-estar maravilhoso. Começa então a comer
a comer como um lobo. A junta médica de Lourdes constata o fato. A seguir é encaminhada ao professor Mauric de Bordeaux para investigação complementar. Este declara em relatório datado de 1948. Uma mulher de 50 anos, tendo se submetida a 3 operações cirúrgicas de úlcera estomacal, pericolite inflamatória, aderências, vê-se após um banho na piscina, curada de suas perturbações gástricas, dores, prisão de ventre, crise de suboclusão, de que padecia há anos. O exame clínico deste doente é, hoje em dia, totalmente normal, só nos resta aguardar a confirmação de tudo isto com o passar do tempo. Falta discutir as lesões orgânicas e o desequilíbrio neurovegetativo durante os acidentes que apresentou. 2 anos depois, a junta médica de Lourdes constata que a senhora Gestas continua gozando de perfeita saúde e que a distonia neurovegetativa que havia desaparecido deveria ser uma consequência das perturbações orgânicas. Finalmente, a 13 de junho de 1952, o Monsenhor Richard, arcebispo de Bordeaux, declara ver o dedo de Deus nessa cura, sem que se possa informar algum, segundo o resultado de exames ultraminuciosos, supor que tenha havido alguma influência nervosa ou qualquer tipo de sugestão. Logo, este caso apresentou várias controvérsias. Em verdade, na época, tornava-se cada vez mais corrente a admissão de que a úlcera gastroduodenal resultava tão somente de um desequilíbrio do sistema nervoso parasimpático. Reflete um conflito psicológico muito antigo que teve, de alguma maneira, o tempo necessário para se organizar, isto é, instalar-se no corpo. Aliás, a psicoterapia é muito mais eficaz neste caso do que a cirurgia. Os médicos agregados à Lourdes estão concordes, porém consideram que o milagre situa-se no presente caso, menos na cura propriamente dita da senhora Gestas, do que no desaparecimento das aderências intra-abdominais deixadas no peritônio pelas 3 intervenções cirúrgicas sucessivas. Veremos agora uma miraculada italiana, Maddalena Carini, nascida em Pávia, no dia 11 de março de 1917, e curada em Lourdes a 15 de agosto de 1948, de uma tuberculose peritonal, pulmonar e dorsal, enfermidade que padecia desde 1935, ou seja, há mais de 13 anos. A família de Madalena, pelo lado paterno, tem uma forte hereditariedade de tuberculose. O pai e as 2 tias paternas são vítimas de terrível enfermidade, enquanto sua mãe sucumbe a uma angina do peito, isto é, a uma moléstia cardiovascular. Aos 10 anos, Madalena tem uma pleurisia. Depois disso, a coluna vertebral é atacada. Aos 13 anos, fazendo-lhe o diagnóstico, portadora do mal de Pote. Aos 16 anos, ingressa numa clínica chamada helioterápica. Em 1935, tem que se submeter a uma cirurgia a fim de extirpar o apêndice. Nesta ocasião, eu estava com 18 anos e o cirurgião constata a presença de um sêmen de granulações tuberculosas no peritônio parieteral e visceral. Após uma estada bastante rápida no sanatório, fica em casa até o final da guerra, sofrendo não só de peritonite tuberculosa, mas também pouco tempo depois de uma anemia profunda. Ao partir em peregrinação para Lourdes, em agosto de 1948, pesa 38 quilos e padece de uma policerosite. Se bem que precisa o atestado, jamais se tem achado bacilo de Koch presente nos escarros. A temperatura oscila constantemente entre 39,5 e 40 graus. E seu médico assistente mostra-se bastante reticente diante da ideia de permitir que faça tão longa viagem a Lourdes. Portanto, Madalena parte sobre a inteira responsabilidade de seus pais. A 15 de agosto de 1948, a jovem italiana reza o rosário diante da gruta. Experimenta então uma repentina sensação de calor, um formigamento no peito, alguns batimentos no coração e uma sensação de bem-estar fora do comum. Na hora da bênção do Santíssimo Sacramento, Madalena se dá conta de que suas dores desapareceram, porém, somente na manhã seguinte, na viagem de regresso, é que se decide a comunicar a fantástica transformação ocorrida no seu estado de saúde. Na Itália será examinado por diversos médicos. Um deles, no dia 10 de março de 1949, declara que o processo de cura observado em Madalena foge às leis naturais. Um outro afirma-se ser tal cura contrária a qualquer pressuposição lógica relacionada com o passado da enferma. No dia seguinte, a ex-doente já havia recuperado 20 quilos.
a 11 de setembro de 1950, os 21 médicos da Junta Internacional declaram unanimemente ser esta uma cura inexplicável sob o ponto de vista da medicina. A 2 de junho de 1960, o cardeal Monte, arcebispo de Milão e futuro papa sob o nome de Paulo IV, declara formalmente tal restabelecimento como um fato milagroso. A partir de então, Madalena dedicou-se a uma obra de caridade intitulada A Família da Ave Maria, que se consagra ao alívio dos sofrimentos morais e físicos. Jeanne Fretel, nascida a 27 de maio de 1914 na Bretanha, teve uma infância sofrida, rubéola, escarlatina, difteria, etc. Em janeiro de 1938, quando conta 24 anos, é operada de apendicite no Hotel Dale, em Reims. Depois disto, passará 10 anos no hospital, praticamente sem interrupções. Primeiro tem que operar um quisto tuberculoso nos ovários, depois uma peritonite tuberculose que a acometeu, logo seguida por uma fístula estercoral. É somente no fim da guerra que sai finalmente do hospital, porém aparece uma erispela, em seguida um hallux valgus bilateral, finalmente uma osteitite do maxilar superior, que não lhe deixou mais do que 3 dentes na arcada superior e 6 na inferior. A 3 de dezembro de 1946, da entrada no hospital de Pont-Chaillon, em Reims, onde estivera internado durante algum tempo após a guerra. Desta feita, diz ela, é para morrer lá. Está sempre acamada e todas as noites a febre atinge os 39,5 graus. Tem um abdômen inchado, distendido, terrivelmente dolorido. Faz necessária uma aplicação diária de 6 centigramas de morfina. Apesar de se ter submetido a um prolongado tratamento de streptomicina, cuja descoberta era recente, o estado de Jeanne Fretel não apresenta melhora, segundo o demonstra esse atestado médico, redigido pelo Dr. Peller, de agosto de 1948 a outubro de 1948. A enferma mostra-se cada vez mais cansada, só consegue ingerir pequenas quantidades de líquido, surge sinais meningíticos, um deles é o ventre volumoso dolorido. Há um escoamento abundante de pus com as fezes, bem como nos vômitos, acompanhado de sangue negro. Os desfalecimentos cardíacos são frequentes e colocam em perigo a vida da paciente. Toda esperança parece estar perdida. Pela terceira vez em 5 anos, a 20 de setembro de 1948, a doente recebe a extrema unção. A temperatura oscila todos os dias entre 40 graus à noite e 36 pela manhã. As aplicações de morfina são feitas de 3 a 4 injeções diárias de 2 centigramas cada uma. O simples esforço para sentar-se na cama já lhe é quase impossível. Deixa extenuada. E, no entanto, é nesse estado que empreende a peregrinação a Lourdes, no dia 4 de outubro de 1948, levando consigo o seguinte atestado do Dr. Peller: peritonite tuberculosa. A enferma foi submetida a 7 intervenções cirúrgicas abdominais a partir de 1948. Há 3 anos encontra-se em completo repouso, alimenta-se muito pouco e as dores no ventre obrigam a permanecer quase que totalmente morta. Ao ser levada à luz, está sempre consciente, sempre acometido por vômitos que a impedem de alimentar-se e dormir. Na sexta-feira, 8 de outubro, levam-no muito cedo, às 7h30, para assistir à missa dos doentes no altar da Santa Bernadette. O padre que oficia a cerimônia, assustado e constrangido com a presença dessa doente dominada pelas náuseas, hesita em administrar a comunhão. O maqueiro que carrega Jeanne Fretel insiste, e assim a enferma recebe a hóstia. Foi então, contará a ela mesma mais tarde, que comecei a perceber que estava melhor e que me achava em Lourdes. Perguntaram pela minha saúde, respondi que me sentia outra. Meu ventre continuava duro e inchado, mas já não padecia nenhuma dor. Deram-me uma xícara de café com leite, que tomei com apetite e prazer. Após a missa, levaram-me até a gruta, sempre carregado na maca. Chegando ali, ao cabo de alguns minutos, tive a impressão de que uma pessoa me amparava sob a
as axilas para me ajudar a sentar. E vi-me sentada. Virei-me a fim de ver quem me havia auxiliado, porém não vi ninguém. Então logo me sentei, tive a sensação de que as mesmas mãos que me tinham ajudado a sentar seguravam as minhas para colocá-las sobre minha barriga. Perguntei a mim mesma o que estava me acontecendo. Se estava curado ou saindo de um sonho. Notei que meu ventre tinha voltado ao normal e então senti uma fome fora do comum. Voltei para o hospital ainda na maca. Pedi algo para comer. O doutor Gwenga, examinando-a e dar-lhe autorização para alimentar-se. Fez uma refeição frugal. Um pedaço de vitela e purê de batatas com 3 pedaços de pão. Mas para ela é um banquete extraordinário. Já faz 10 anos que não tem nenhuma refeição igual. Ao terminar ainda continuava com fome. Pedi mais uma porção. Fui atendido e pedi mais. Então trouxeram-me como sobremesa um prato de semola de arroz, com receio que me sentisse mal. À tarde, a recuperada, satisfeita, sem estar saciada, levanta-se, veste-se sozinha e sai para dar um passeio. Já fazia 3 anos que eu não andava naquele instante, e naquele instante caminhei com a mesma desenvoltura de hoje. Esclarece Jeane Fretel. Assim que cheguei às piscinas, tomei um banho de pé, sem me cansar. À noite, tornar a ingerir uma refeição, sopa, pão e patê e sobremesa, e adormece. Mas desperta por volta da meia-noite, ainda atormentado pela fome. Serve-se de pão, manteiga, doce, bolo. Readormece. No dia seguinte, levam-no até a junta das constatações, onde 5 médicos assinam em conjunto um boletim que declara: enorme melhora, talvez cura completa. Jeane Fretel sente-se tão aliviada no trem de volta que pede e suporta muito bem a parada brusca das injeções de morfina, sem experimentar as perturbações graves e costumeiras de uma desintoxicação tão violenta. E podemos imaginar o assombro do médico assistente da doente, o Dr. Peller, que escreve a 13 de outubro de 1949. Voltamos a ver a senhorita Fretel no mesmo dia de seu retorno de Lourdes para Reims, onde a examinamos e observamos o desaparecimento completo de todos os sinais patológicos. Temos acompanhado a paciente com regularidade e constatamos que a melhora de seu estado geral prossegue. Seu peso, que era de 44 kg no dia 5 de outubro de 1948, passou para 58,200 gramas de quilos. Durante os 8 primeiros dias, essa jovem ganha 1,350 por dia de quilo. A temperatura normal é normal, 36 por 8. Pela manhã é 37 por 2 à noite. O apetite e o sono são muito bons. Jeane Fretel, após seu regresso, teve condições para reinsetar uma vida ativa que prossegue sempre sem qualquer acidente patológico. Nunca mais sentiu qualquer tipo de dor. A vida normal retornou ao seu curso na plenitude de sua saúde perfeita. Todos os dias levanta-se às 5h30 da manhã, recolhe-se às 11 da noite e, no entanto, tem que fazer as tarefas mais cansativas da casa. Um ano depois, a jovem comparecerá diante dos 28 médicos da Junta Médica de Lourdes em 1950. Em 1950, após terem concluído tratar-se de uma cura inexplicável, o processo de Jeane Fretel é enviado à comissão canônica criada expressamente para examinar este caso pelo cardeal Rox, arcebispo de Reims. E é a 8 de novembro de 1950, a comissão canônica declara: o caso da senhorita Fretel situa-se na série das curas extraordinárias, cientificamente inexplicáveis, na presença das quais só podemos repetir: o dedo de Deus se fez sentir. Em seguida, o cardeal Rox, na data de 20 de novembro, apresenta um reconhecimento de milagre assim redigido: reconhecemos que a senhorita Jeane Fretel, acometida de peritonite tuberculosa com sinais meningíticos e em estado muito grave de caquéxia, foi curada súbita e radicalmente a 8 de outubro de 1948, no momento em que comungava no altar de Santa Bernadette em Lourdes. E nós julgamos e declaramos que a cura é milagrosa e deve ser atribuída a Nossa Senhora de Lourdes. Veremos agora o caso do tenente-coronel Pellegrini, nascido a 12 de abril de 1898.
oficial da Infantaria Colonial, a 7 de janeiro de 1949, da entrada no Hospital Marítimo de Toulon, devido a uma dor muito violenta na base do tórax, à direita e atrás, acompanhada de febre e indisposição generalizada. Durante 1 mês e meio, os médicos tentam diagnosticar a enfermidade que o acometia, mas não chegaram a um resultado concludente. Em meados de fevereiro, o tenente-coronel Pellegrin deixa o hospital, sempre no mesmo estado, mas sem saber o que tem. No mês seguinte, um tisiólogo de Toulon descobre que o doente sofre de um abscesso no fígado. É operado imediatamente, porém a intervenção cirúrgica deixa uma fístula que exige uma nova hospitalização em pleno mês de maio. A temperatura sobe todas as noites, oscilando de 39 a 39,5 graus. Os antibióticos administrados em dose maciça não produzem resultado positivo. Em setembro de 1950, a situação está estacionária. Os estafilococos dourados da fístula resistiram a todas as terapias usadas. O tenente-coronel Pellegrin é forçado a fazer 2 curativos por dia. A 1º de outubro de 1950, o enfermo encontra-se em Lourdes. O banho de piscina provoca uma desagradável sensação de frio. No dia seguinte, 2 de outubro, dedica-se apenas às atividades religiosas. Contudo, a 3 de outubro, domina o medo da água fria e volta a tomar outro banho na piscina. No dia seguinte, portanto, ao levantar-se, a ferida de fístula está seca. 2 anos depois, os médicos da junta de constatações escrevem: embora a etiologia da fístula e do abscesso subjacente que a provocou continue imprecisa, os abaixo-assinados acham que o desaparecimento quase instantâneo de uma fístula que supurava sem cessar 18 meses merece ser considerada como um fato extraordinário. A 8 de dezembro de 1953, esta cura será declarada milagrosa por Monsenhor Gauder, bispo de Frejus e Toulon. Evásio Ganora é um agricultor italiano. No final de 1949, está com 36 anos e é pai de 5 crianças. Começa a sentir uma indisposição generalizada, cansaço, inapetência, febre. Logo depois hospitaliza-se. São necessários várias semanas e inúmeros exames para se obter o diagnóstico. Trata-se de linfogranulomatose maligna, também chamada doença de Hodgkin, um tipo de tumor mais ou menos canceroso que fica preso nos gânglios do sistema linfático. Apesar dos tratamentos intensos a que foi submetido, quimioterapia, transfusão de sangue, radioterapia, o estado de Evásio Ganora, além de não melhorar, agrava-se. No dia 5 de maio de 1950, seu médico assistente, Dr. Pietro Capra, não lhe dá mais do que alguns meses de vida. A 31 de maio, Evásio Ganora parte para Lourdes. No dia 2 de junho, é levado num carrinho a fim de ser mergulhado numa das piscinas. Tem então a impressão de que uma corrente muito quente atravessa-lhe o corpo. Ao sair do banho, já não necessita mais do carrinho de enfermo. Entra só a pé no seu hotel. No dia seguinte, após uma boa noite de sono, o médico que examina profundamente, surpreso por não mais sentir os gânglios linfáticos, a febre também havia cedido. Ganora já consegue alimentar-se normalmente. Melhor ainda, no terceiro dia de sua estada em Lourdes, um homem da condição de doente passou a ser maqueiro. Ao retornar a Lourdes 4 anos mais tarde, a junta médica constata que as condições do ex-doente são excelentes e que goza de perfeita saúde. A Comissão Médica Internacional examina o caso em 1955 e declara: a evolução da moléstia de Ganora difere profundamente daquela que a experiência médica julga ser a doença de Hodgkin, e afirma, além disso, que raramente viram casos assim tão insólitos. Contudo, quando a Comissão Canônica Italiana realiza o que se acredita ser o último exame, constata-se a presença de um glândulo linfático na axila esquerda. Seria uma recaída? Pergunta. Mas a análise do sangue não confirma de forma alguma que se trata de uma recidiva do mal de Hodgkin. Aliás, ao submeter-se a um novo exame clínico, verifica-se a inexistência do glândulo. No dia 31 de maio de 1955, Monsenhor Giuseppe Agrissani, bispo de Casale, proclama ser a cura de Evásio Ganora milagrosa graças à intervenção da Virgem Maria. Porém, 2 anos mais tarde, em dezembro de 1957, um miraculado que trabalhava nas suas terras caiu de um trator cujas rodas lhe passaram sobre o corpo e o esmigalharam.
A alemã Tia Angela sofria de esclerose em placas quando, em maio de 1950, aos 29 anos, vai em peregrinação a Lourdes. Seu passado médico já era bastante acidentado. A operação de um bócio em 1938, apendicite perfurada em 1940, esteropexia ou fixação do útero em 1942. A partir de 1944 surgem alterações graves de deficiência motora, dificuldade crescente para andar e manter-se de pé, fala entrecortada, perturbações esfincterianas, prisão de ventre, amenorreia e, claro, um emagrecimento fora do normal. O médico assistente diagnostica lesão do sistema nervoso central, indício sintomático de uma esclerose em placas. Como se isto não bastasse, em 1945, durante um ataque aéreo sobre a estrada de Tübingen, de Angela é soterrada. A partir deste momento, a enferma não poderá mais deixar a cama, quer em sua casa, quer nos estabelecimentos hospitalares. Além dos sintomas anteriormente citados, tia Angela é agora vítima de vômitos constantes ao longo do dia. Logo, tem que ser alimentada através de uma sonda e sua magreza pouco a pouco torna-se assustadora. Uma intervenção cirúrgica denominada alcoolização bilateral da cadeia simpática permite uma espécie de anestesia generalizada, porém de rápida duração. Pouco depois as dores reaparecem, tornando-se necessário o uso de forte dose de novacaína, tão fortes que a paciente é incapaz de suportá-la sem desmaiar. Dia Angela mergulha no torpor inconsciente. Neste estado lastimável, é levada em peregrinação a Lourdes, procedente de Une, em maio de 1950. Em Lourdes, a moribunda está. Esta é a impressão dos médicos. Recebe a extrema unção, contudo é conduzida às piscinas, um banho a 18 de maio, 2 a 19 e mais outra a 20 do mesmo mês. Uma testemunha, a médica doutora Wimmer, relatou o que assistiu. O que aconteceu à saída causou-me forte impressão. Sorridente vira a cabeça na minha direção. A cabeça, que até aquele momento estava sempre inquieta, seus traços estavam relaxados e obedeciam novamente aos comandos da enervação mímica. E tia começa a falar. Doutora, sinto agora uma fome terrível. Com o passar das horas, músculo após músculo, articulação após articulação, a paralisia vai passando até desaparecer. A junta médica de Luz constata o fato. Quando Dia Angela retorna à sua casa em Wittenberg, o médico da companhia de seguro observa que a imagem clássica de esclerose em placas não existe mais. Além disso, por alimentar-se normalmente, recupera os quilos perdidos. Em 1952, alguns médicos da Comissão Internacional solicitam um suplemento de informação, pois, segundo eles, o processo não comprova de modo determinante que Dia Angela sofresse anteriormente de esclerose em placas. Em abril de 1961, nesse interim, Dia Angela entrou para o convento da Imaculada Conceição de Lourdes, onde tomou o nome de Irmã Maria Mercedes. A junta médica declara, não por unanimidade, como geralmente acontece, mas quase unanimemente, se essa cura inexplicável sob o ponto de vista da medicina. A autoridade eclesiástica confirmará e concluirá pelo caráter milagroso algumas semanas depois. A senhora Alice Cortelt. A senhora Alice Cortelt, um habitante de Dels-Sèvres, está com 32 anos, em meados de 1949.
sente os sinais de uma moléstia a princípio indeterminada, febre, dores musculares, perda dos reflexos, locomoção difícil, etc. Seu médico assistente, cirurgião em Touras, diagnostica uma esclerose em placas. Diagnóstico que um especialista de Bordeaux recusa-se a confirmar no final do ano de 1950, que um especialista de Bordeaux recusa-se a confirmar no final do ano. Em 1951, as condições da senhora Alice, apesar de um ano de tratamentos intensivos, agrava-se. Não consegue mais andar, emagreceu, praticamente já não se alimenta mais. Para andar, contará seu marido posteriormente. Ela se apoiava em 2 cadeiras, não conseguia mais manter o equilíbrio. Quando permanecia sentada por mais de 15 minutos, ela era tomada por perturbações do equilíbrio e pedia-me para segurá-la, pois sentia tudo girando ao seu redor. Já não podia mais despir-se sozinha, encontrava dificuldades em segurar qualquer coisa e tremia violentamente quando desejava apanhar um objeto. Também não tinha mais condições para costurar ou escrever. Finalmente, a fala era difícil e a sua visão diminuía sensivelmente. Ninguém pode imaginar o estado em que se achava a minha mulher. Quase sempre, quando a carregava nos braços à noite, ela desmaiava, e assim eu a colocava na cama. É nesse estado que ela parte rumo à luz. Em maio de 1952, sente-se melhor tão logo chegar a seu destino. Leva-na até as piscinas 3 dias depois. Ainda experimenta sensações bastante fortes. Palpitações, zumbidos, vertigens. Na parte da tarde começa a falar. E à noite recupera o uso total da palavra. Antes de retornar à sua casa, deixa-se examinar pela junta médica. A senhora Alice volta a Lourdes durante 3 anos seguidos e comunica à junta médica a persistência da cura. A 19 de agosto de 1955 é convidada a apresentar-se diante da Comissão Internacional que constata a ausência de qualquer perturbação funcional, um aumento de 9 quilos, força muscular e equilíbrio normais, os reflexos normais e rápidos. O bispo de Poitiers, Monsenhor Villon, declara esta cura milagrosa a 16 de junho de 1956, após o julgamento positivo revelado pela Comissão Canônica, que assim se manifesta. A doente cristã fervorosa que foi a Lourdes a fim de impedir seu restabelecimento, sabia há muito tempo ser vítima de moléstia incurável e está irremediavelmente condenada. Também afirma ter tido, desde a partida e durante toda a peregrinação, a confiança sem fim na eficiência dos banhos de piscina, enquanto se dizia indigna de uma tal graça, caso acontecesse. Por que tanta insistência? Pergunta. Porque a esclerose em placas é uma doença que se conhece muito mal. Os médicos ainda não conseguiram determinar as causas que provocam a deteriorização dos graus de mielina que cercam as fibras nervosas. Por outro lado, sua evolução obedece também a algumas regras desconhecidas até o presente momento e quase sempre prossegue por um longo lapso de tempo, uns 20 anos em média. Enfim, vemos com frequência não apenas a regressão parcial da moléstia, mas com bastante frequência regressões totais com o desaparecimento integral de todos os sintomas, enquanto outros doentes acometidos por esta mesma enfermidade acabam paraplégicos, entrevados e condenados a um resultado fatal. O terceiro caso reconhecido de esclerose em placas é o do monge beneditino Leo Swagner, nascido a 19 de maio de 1924. Acumula durante a infância, a adolescência e a juventude acidentes traumáticos graves, queda de bicicleta em 1936, seguido de vertigens que duram um ano inteiro, um coice recebido durante o serviço militar em 1945 e um mês depois um afogamento em piscina quase fatal que o obrigou a uma demorada sessão de reanimação. Deve-se observar que a partir da idade de 12 anos padece de insônia, dores de cabeça e inapetência. Em 1947, sob este quadro doloroso, aparecem alguns sintomas mais graves: dificuldade para falar, retenção de urina, perturbações do equilíbrio. Finalmente, em 1951, um especialista de Zurique diagnostica uma esclerose em placas. Logo aparece a afasia. Logo aparecerá a afasia e depois uma hemiplegia intermitente. A 18 de abril de 1952, o irmão Leo Swagner deixa Freiburg, dirigindo-se em peregrinação a Lourdes.
futuro miraculado contará com abundantes detalhes. O que lhe aconteceu na cidade milagrosa de Bernadette tinha vindo a Lourdes, diz logo de início, com muita confiança em Deus, na intercessão da Santíssima Virgem. Na manhã de 30 de abril, comunga e em seguida ruma para as piscinas. No banho, experimentava uma sensação estranha, especialmente na perna direita. Percebia que possuía novas pernas. De início, acreditei que poderia caminhar, mas tal não aconteceu. Apesar de tudo, a minha confiança aumentava sem cessar. À tarde, ele vai à gruta para rezar, retornando às piscinas antes da bênção aos enfermos. Meu Deus, implora o jovem beneditino suíço. Se esta for a vossa vontade, curai-me, Santíssima Virgem, rogai por mim. De repente, prossegue o monge, senti um choque como uma descarga elétrica. E imediatamente larguei o meu carrinho sem saber o que acontecia comigo. Estava de joelhos, acompanhando com os olhos o Santíssimo Sacramento até o final da procissão, mergulhado nas minhas orações. Somente ao ver-me ajoelhado junto ao meu carrinho é que me dei conta do sucedido. Em seguida, ergui-me totalmente curado, sem necessidade de apoio. O miraculado sente-se pleno de júbilo e totalmente à vontade. Uma testemunha, professor de medicina em Nantes, relata que o que assistiu quando o irmão Léo Wagner caiu de joelhos ao lado de sua cadeira de rodas. Com um ar de êxtase inaudito, olhava fixamente o Santíssimo Sacramento, que se afastava e não despregava os olhos dele. Ao mesmo tempo, tive a impressão de que estava oprimido, como tendo recebido um golpe ou passado por uma emoção violenta, e encontrava muita dificuldade para inspirar fundo. Na volta da peregrinação, um médico suíço constata o bom estado de saúde do ex-enfermo, que diz ele, não dá a impressão de ser um homem nervoso, nem ansioso, nem angustiado. Nos anos seguintes, o irmão Léo Wagner retorna a Lourdes com regularidade, porém como maqueiro. Na primavera de 1948, a Comissão Internacional examina o processo e conclui tratar-se de um caso inexplicável sob o ponto de vista médico. Conclusão que, no entanto, não é conseguida por unanimidade, mas sim por 18 votos contra 4. Em 1960, Monsenhor Charrière, bispo de Freiburg, julga e declara a cura do irmão Léo Wagner como milagrosa. A partir daí, o beneditino suíço organiza anualmente uma peregrinação de enfermos a Lourdes. Um dos mais belos e mais autênticos milagres de Lourdes, segundo as palavras de um membro da junta médica, é o de Marie-Louise Bigot, curada uma primeira vez parcialmente em outubro de 1953, e em segunda desta feita totalmente em outubro do ano seguinte. Ela padecia de uma síndrome neurológica de graves manifestações, hemiplegia, surdez e cegueira. Nascida na região de Rennes em 1922, Marie-Louise Bigot foi uma criança doente. Padece de várias afecções cutâneas, impetigo, piodermites, etc., que a acompanham durante a adolescência e se revelam rebeldes a qualquer tipo de tratamento. Em 1950, aos 28 anos de idade, o estado físico da jovem agrava-se. Sua acuidade visual sofre uma redução sensível, visão de 3/10 em ambos os olhos, e é acometido por uma dor de cabeça intensa, acompanhada de febre 39 graus. Na primavera de 1951, apesar do uso intenso de antibióticos, Marie-Louise Bigot cai numa semicoma que exige hospitalização. Após vários exames, submetem-na a uma operação intracraniana. O cirurgião não encontra nenhum tumor, mas uma aracnoidite no occipital do lado direito do cérebro. Durante o ano de 1951, a acuidade visual de Marie-Louise Bigot continua em descréscimo. Enquanto surgem algumas vertigens, começam a aparecer os primeiros sinais de surdez e uma semiparalisia insensibiliza e paralisa o lado esquerdo do seu corpo. O médico diagnostica uma
moléstia orgânica de origem nervosa. Em outubro de 1952, ela realiza a primeira peregrinação a Lourdes sem obter qualquer resultado, quando na segunda peregrinação, em outubro de 1953, logo no ano seguinte, a semiparalisia desaparece. Porém, a cegueira e a surdez persistem. Marie-Louise Bigot voltará ainda numa outra ocasião a Lourdes, mais precisamente em outubro de 1954. Desta vez acontecerá um milagre. O fato teve lugar no final da procissão do Santíssimo Sacramento e Marie-Louise Bigot relata pessoalmente como se passaram as coisas. De repente ouvi algo que me pareceu um barulho descomunal. Senti medo, não entendi o que estava acontecendo comigo. Ouvi claramente a multidão cantando a Rainha do Rosário. Então Marie-Louise Bigot descobre que as dores na nuca desapareceram e que já não pode virar a cabeça e que já pode virar a cabeça. Sua atitude revela claramente aos enfermos vizinhos que recupera a audição. Um deles exclama: Marie, você está escutando? Ela pede-lhe para que escale, porém a novidade propaga-se com rapidez e murmúrios excitados são ouvidos aqui e ali. A enfermeira acompanhante aproxima-se então de Marie-Louise Bigot e pega-lhe a mão a fim de acalmá-la. Isso aconteceu ao 8 de outubro. No dia seguinte, um especialista de otorrinolaringologia, que fazia parte da junta médica, redige o seguinte atestado: desaparecimento de todas as perturbações vertiginosas, volta da audição normal com relação aos sons graves e agudos. Marie-Louise Bigot anda e escuta novamente, porém padece de uma dor de cabeça tão alucinante que pensa não poder chegar viva à sua casa em Saint-Malo. No trem noturno, na viagem de regresso, por volta das 2 horas da madrugada, recupera subitamente a visão. Inicialmente pensa estar vendo clarões, logo distingue a touca branca da enfermeira de plantão e a abraçadeira clara das religiosas presentes no compartimento. Ao término de uma série de exames médicos em Rennes e posteriormente em Lourdes, a Comissão Médica Internacional examina o caso da senhorita Marie-Louise Bigot, a 18 de março de 1956. A origem orgânica das perturbações apresentada pela senhorita Marie-Louise Bigot, declara o professor Thibault, não deixo nenhuma dúvida. O médico evoca a intervenção cirúrgica que havia revelado uma aracnoidite. Esclarece que esta afecção sozinha não era suficiente para explicar todas as perturbações observadas. O médico encontrou a prova da realidade orgânica da doença pelo fato de Marie-Louise Bigot, no tempo em que sofria ou dizia sofrer de cegueira, ter aprendido braille a fim de poder comunicar-se com aqueles que a rodeavam. Ele quer dizer com isto que não se tratava de uma cegueira fingida, destinada exatamente a cortar a comunicação com o seu mundo. A cura súbita da surdez seguida da cura da cegueira, conclui ele, que se reportava há mais de 2 anos, não parece ser explicado naturalmente. E é a 15 de agosto de 1956 que o cardeal Rox, arcebispo de Rennes, declara esta cura milagrosa. Marie-Louise Bigot, cujo caso extraordinário despertou o interesse dos inúmeros historiadores de Lourdes, bem como dos médicos, jamais sofreu uma única recaída. Ginette Nouvel representa o único caso de cura milagrosa reconhecido oficialmente, seguida de uma recaída da moléstia, uma recaída tão grave que a leva à morte. É verdade que isto aconteceu após um longo lapso de tempo, 16 anos. Ginette Nouvel, casada, está com 25 anos quando, repentinamente, a 7 de novembro de 1953, é acometida por crises violentas de mal-estar, vômitos, dor de estômago, vertigens. É levada imediatamente para uma clínica. Está sem sentidos. Um cirurgião, acreditando tratar-se de um quisto no pâncreas, começa a operá-la. Percebe então que na verdade ela sofre de uma moléstia rara, chamada de Budd-Chiari. Trata-se de um aumento das veias hepáticas, acompanhada de ascite, denominada atual de hidropsia. Denominação atual da hidropsia. O
que vai exigir numerosas e contínuas punções. Durante o verão de 1954, por exemplo, retiram-se do abdômen da enferma 6 litros de líquido hidrepático. A 14 de agosto, 4 litros. A 24, 5 litros. A 7 de setembro, 8 litros. E a 8 litros a 17. Essas punções, os tratamentos quimioterápicos, os radioterápicos, novas intervenções cirúrgicas, ligadura de uma artéria hepática, tudo isso não dá o menor resultado. E a 21 de setembro desse mesmo ano, de 1954, ela se encontra na piscina de Lourdes, Guinette Nouvel. Contará mais tarde que no momento do primeiro banho teve a sensação de estar sem o ventre, de estar livre, porém ao sair olha para baixo e vê que o abdômen continua inchado e seu aspecto continua o mesmo de sempre, de mulher magra e grávida. Retorna às piscinas nos dias seguintes, porém sem experimentar a estranha sensação do primeiro dia. Contudo, ao chegar de volta a casa, em Carmax, as crises de mal-estar tinham desaparecido e pouco a pouco seu ventre inchado vai se esvaziando naturalmente sem que o fígado doente fabrique o líquido hidrepático. E a 8 de agosto ela já havia recuperado 8 quilos. Já não tem mais aquele aspecto lamentável de mulher magra e grávida. Em abril de 1961, a Comissão Internacional concluirá: parece evidente que Jeanette Neville está realmente curada da moléstia gravíssima, síndrome de Budd-Chiari, da qual padecia. O relator, o professor Maurick, declara que se a cura em si não foi imediata, é porque a reversão da tendência evolutiva da moléstia ocorreu subitamente, uma vez que depois de meses a situação mantinha-se estacionária, embora não apresentasse nenhum sinal de melhora. A 23 de janeiro de 1963, o arcebispo de Albi declara a cura milagrosa. Na realidade, tratou-se mais de um alívio prolongado e não de uma cura propriamente dita, pois em 1970 a síndrome de Budd-Chiari declara-se novamente e pouco depois a ex-miraculada morria. No entanto, os médicos ressaltam que a duradoura melhora de que se beneficiou a enferma em questão é caso único na história dessa enfermidade. Elisa Aloy nasceu em Pate, na região de Messina, a 26 de novembro de 1931, filha de pai tuberculoso e mãe cardíaca. Aos 17 anos aparece-lhe um abscesso no joelho direito. Apesar dos tratamentos das incisões, das curetagem e dos antibióticos usados, ela não desaparece e as fístulas renovam-se perpetuamente. Aliás, pouco depois, outros focos de infecção surgirão ao nível de uma vértebra lombar. Depois no cotovelo direito, e em seguida na coxa direita. Elisa passa períodos regulares no hospital e em sanatórios. Em junho de 1957, faz a sua primeira peregrinação a Lourdes. Não obtém nenhum resultado positivo, muito ao contrário, seu estado piorou seriamente. Mas apesar de estar enferma, volta à cidade de Bernadette. E ali permanece de 4 a 13 de junho de 1958. Nessa época ela está toda engessada. A temperatura oscila constantemente em torno dos 39,5 graus e está consumida da cabeça aos pés por fístulas e abscessos, de onde saem continuamente secreções purulentas, abundantes e fétidas. Durante 2 dias toma injeções subcutâneas com a água de Lourdes, e no terceiro dia todas as feridas estão secas e fechadas. A cura é reconhecida milagrosa, a 25 de maio de 1965. Nesse interim tornou-se senhora Vaccarelli, pois casou-se com um guarda siciliano com a qual teve 4 filhos. Os milagres de Lourdes.